Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical. Mas nós estamos aqui no canal EBD para você. Agora iremos iniciar a lição de Juvenis, a lição número 11, né? A revista Juvenis, onde fala sobre a lição 11, onde o título é Epístolas às Igrejas. O nosso texto fala o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. A leitura está lá em Gálatas capítulo 1, versículo do 1 ao 9, e também Efésios capítulo 6, versículo do 13 ao 19. Aqui fala das epístolas. Se você quiser saber qual foi as datas, né, os anos que as epístolas foram escritas, você pode procurar aí na playlist aqui do canal, falando sobre a cronologia do Novo Testamento. Aí vai falar os anos que as epístolas, cada epístola foi escrita, certo? Mas vamos lá. Meus irmãos, como diz aqui as epístolas às igrejas, ela se divide em alguns capítulos. O primeiro capítulo fala o seguinte: todas as epístolas. O segundo capítulo fala as primeiras epístolas. O terceiro capítulo fala as epístolas gerais. E o quarto fala sobre propósitos e relevância. Certo? Então, é uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá? Meus irmãos, nós vemos aqui a lição 11, Epístolas às Igrejas. Nós vemos que epístolas, elas foram escritas, certo, para as igrejas. Irmãos, com instruções doutrinárias, para a vida cristã. Nós vemos aqui que os evangelhos, ele apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, certo? E ali em Atos, nós vemos aqui que em Atos se inicia o início da igreja, os primeiros cristãos, mostra ali o corpo da igreja, a igreja crescendo em qualidade e em quantidade. E agora as epístolas, elas tratam de instruir as doutrinas cristãs, certo? A igreja, Jesus Cristo é apresentado nos evangelhos. Em Atos, nós vemos que o crescimento da igreja é baseado na crença em Cristo Jesus, que é o Filho de Deus. E as epístolas agora pregam a ensinar, certo, as instruções cristãs para a nossa vida, para a vida espiritual da igreja, certo? Nós vemos aqui que dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são epístolas, ou também chamadas cartas, certo? Olha aqui, epístolas, também chamada de cartas ou missivas, certo? O que é missivas? Missivas é uma carta que se envia a alguém, certo? Então, missivas, certo? Missivas, ela é uma carta, certo? Então, é chamado de epístolas, cartas ou missivas, certo? Tem essas distinções, podemos assim dizer, certo? As epístolas, ela vai de Romanos até Judas, certo? E se divide de duas maneiras, certo? Se divide de forma didática e não de forma cronológica, certo? Então, o Novo Testamento e as epístolas também, como faz parte do Novo Testamento, elas são divididas de forma didática, que é para melhor aprendizado e entendimento, e não de forma cronológica. Ela não é dividida baseada nas datas que foram escritas, certo? Nós vemos aqui que se divide das 21 cartas, das 21 epístolas, elas se dividem em dois grupos. Primeiro, as epístolas paulinas, que são 13 cartas no total, e as epístolas gerais, que são 8 cartas no total, certo? Nós vamos aqui de Romanos até 2 Tessalonicenses, são 9 no total, são dirigidas a igrejas, certo? Elas são destinadas a igrejas. Vamos lá, que cartas são essas? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, que dá um total de 9 cartas que são dirigidas a igrejas, certo? Que são dirigidas a igrejas. Elas são escritas e são destinadas a igrejas. Nós iremos aprender aqui que igrejas foram essas, certo? Vamos lá. São dirigidas a igrejas. Vamos lá. 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão são dirigidas a indivíduos.
Porém, certo? Essas três primeiras cartas, 1º e 2º Timóteo, preste atenção, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão são dirigidas a indivíduos, certo? Só que 1º e 2º Timóteo e Tito são cartas pastorais, certo? Repetindo, 1º e 2º Timóteo e Tito são cartas pastorais, certo? Para você não esquecer. E Hebreus, certo? Ela é destinada a cristãos hebreus, certo? Acho que até aí deu para você entender. Então, deu para entender, certo? Repetindo, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão são dirigidos a indivíduos, porém, 1º e 2º Timóteo e Tito são cartas pastorais, dirigidas a pastores, que era Timóteo e, no caso, Tito. Vamos lá. De Tiago, certo, a Judas, são 7 cartas, chamadas de gerais ou universais, certo? Gerais ou universais. A todos cristãos, elas são dirigidas de Tiago a Judas, são 8 cartas, são 8 cartas. As epístolas gerais as paulinas são 13 e as gerais são 8, certo? São 8. E as epístolas gerais são 8, certo? Nós vemos aqui que inclui também Hebreus, certo? Hebreus, por isso que Hebreus fazem parte das cartas gerais. Vamos lá. Então, universais são dirigidas à comunidade cristã, certo? A comunidade cristã. 2º e 3º João são destinados a indivíduos, mas ela fica nesse grupo daqui, de epístolas gerais. Certo? Então, epístolas gerais são 8 cartas. É porque de Tiago, porque Hebreus está no grupo de cartas gerais. Mas de Tiago até Judas, certo? Que Tiago vem depois de Hebreus, são 7 cartas, que são epístolas gerais e universais. Certo? Vamos lá. Paulo ele escreve 13 cartas, correto? 13 cartas. Que vai de Romanos a Filemão. Vocês podem ver sempre no primeiro capítulo, no capítulo versículo 1 das cartas de Paulo, ele sempre descreve, ele se coloca como autor e ele mostra de quem teve ajuda e de quem é o destinatário da carta, certo? Nós já falamos aqui, certo? Nós vemos, por exemplo, Romanos, a epístola de Romanos foi escrita por Paulo, ele é autor e remetente, certo? Porém, ele teve a ajuda de Técio. Técio escreveu essa carta. Claro que, lembrando que Paulo ele é o autor, certo? Ele é o autor e o remetente. Mas Técio estava ali junto com Paulo e muitas vezes Paulo, por já ser idoso ou por algum motivo, ele não escrevia, mas Técio foi o que escreveu, o irmão Técio. Vocês podem ver lá em Romanos, capítulo 16, versículo 22, certo? Em 1 Coríntios, nós vemos que Paulo ele tem a ajuda do irmão Sóstenes, certo? E vocês podem ver lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Em 2 Coríntios, 1 Coríntios, Paulo recebeu a ajuda de Sóstenes. Em 2 Coríntios, Paulo ele teve a ajuda de Timóteo, também e Filipenses, certo? Então, Timóteo, ele ajuda Paulo a escrever. Lembrando que o autor foi Paulo, certo? Porém, Timóteo ajudou a escrever. Tanto Paulo ia dizendo que era para escrever e Timóteo ia escrevendo, certo? Então, Timóteo ajudou a escrever tanto 2 Coríntios como também Filipenses, certo? Vocês podem ler lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e Filipenses, capítulo 1, versículo 1, certo? 1 e 2 Tessalonicenses foi Paulo também o autor, porém ele teve a ajuda de Timóteo e do irmão Silvano, certo? Só para vocês terem uma ideia. Então Paulo teve essas ajudas, porém o autor era Paulo. Mas aí esses irmãos Timóteo, Silvano, Sóstenes, Técio, eles ajudavam Paulo a escrever. Então, meus irmãos, vou parar por aqui e já iremos iniciar a parte 2 dessa lição. Paz do Senhor. Irmãos, agora começando a parte 2 dessa lição, nós vemos aqui que Paulo em Gálatas ele cita a todos os irmãos que estão comigo, certo? Vocês podem ver lá em Gálatas capítulo 1, versículo 2, certo? Então Paulo ele cita ali a ajuda que tiveram todos os irmãos que estavam com ele, né? Então Paulo ele recebeu a ajuda de Timóteo, de Técio, de Silvano,
de inúmeras pessoas, mas de todas as 13 cartas, o autor foi Paulo. Alguns ajudaram a escrever, onde Paulo ia falando de forma oratória e a pessoa ia escrevendo, certo? Vamos lá. Nós vemos aqui, por exemplo, para quem é destinado o livro, a carta de Romanos, certo? Onde, que Paulo escreveu. Então, Romanos, ele é destinado para os cristãos em Roma, certo? Romanos foi escrito para os romanos, né? Os cristãos lá em que viviam na cidade de Roma, certo? Vocês podem virar 1 Romanos, capítulo 1, versículo 7, certo? 1 Coríntios foi destinado à igreja em Coríntio. Vocês podem ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 2 Coríntios, a igreja em Acaia, certo? Vocês podem ver lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. No final aqui, se você tiver curiosidade, eu vou falar aqui onde ficava cada igreja que foi destinada às epístolas gerais, às epístolas paulinas, certo? Então eu vou falar aqui ainda onde ficava essa igreja, certo? O livro de Gálatas, certo? Foi destinado à igreja na cidade chamada Galácia. Vocês podem ver Gálatas capítulo 1, versículo 2. A carta de Efésios foi destinada à igreja na cidade de Efésios, na cidade de Éfeso, certo? Filipenses foi destinada à igreja em Filipos. Vocês podem ver aqui, Filipos capítulo 1, versículo 1, Efésios 1, Gálatas 1, 2, certo? Colossenses, olha aí, Colossenses foi destinada à igreja em Colossos, na cidade chamada Colossos, certo? Vocês podem ver lá em Colossenses capítulo 1, versículo 2. 1 e 2 Tessalonicenses foi destinada à igreja em Tessalônica, essa cidade aqui chamada Tessalônica. Olha que vocês podem conferir aqui, olha. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. 1 e 2 Timóteo não foi destinado a... Lembra que eu falei aqui na primeira parte que 1 e 2 Timóteo ela é uma carta, como é que eu posso dizer? Pastoral. Ela foi destinada a indivíduos, a pastores, certo? Então 1 e 2 Timóteo foi ao jovem Timóteo, que era filho na fé de Paulo. 1 Timóteo 1, 2. Vocês podem ver aqui a carta de Filemon, ao amado Filemon, certo? Foi destinado também a Filemon, a irmã Áfia e ao irmão Arquipo, certo? A igreja, essa igreja lá que foi destinada à igreja que ficava na casa dos irmãos ainda, certo? A gente vê isso muito nisso quando a igreja está se iniciando. Antes de uma igreja nascer num bairro, geralmente a igreja primeiro está ali na casa de algum irmão, né? Sempre tendo cultos ali durante a semana. E para finalizar aqui essa parte aqui, nós vemos aqui epístolas, certo? Que são cartas, como a gente já falou aqui. Epístolas gerais, que são 8, certo? Nós vimos aqui que a carta de Tiago foi o próprio Tiago que escreveu. A Judas, que era irmão de Tiago, ele escreve a carta chamada Judas, que recebe seu nome. Pedro escreve 1 e 2 Pedro, certo? 1 e 2 e 3 João foi escrito por João, certo? Ele é chamado de ancião e de presbítero, certo? E Hebreus, ele não menciona quem o escreveu, certo? Alguns falam que talvez tenha sido Paulo, mas aí nós não podemos falar porque na carta de Hebreus ele não menciona quem foi o escritor, né? Então nós vemos aqui que onde as epístolas gerais, onde cada um escreveu, as igrejas que foram direcionadas às cartas paulinas, certo? Então nós vou parar por aqui e já vamos finalizar a parte 3 dessa lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora para finalizar agora a parte 3 aqui da lição juvenis, nós vemos aqui que a 1 João ele destina a filhinhos e amados, a primeira epístola de João, né? Ele fala filhinhos com carinhosamente, né? Ele fala aos cristãos filhinhos e amados, certo? Vamos lá. Hebreus foi destinado, certo, a cristãos hebreus, como eu já falei aqui, mas só repetindo. Então a epístola aos hebreus cristãos, certo, foi destinado, certo? Tiago, ele destina suas cartas às 12 tribos que estão dispersas, certo? Então, Tiago, vocês podem ver aqui é destinado sempre nos primeiros versículos, versículo 1, versículo 2, geralmente no versículo 1. Então, Tiago, ele destina essa carta às 12 tribos que estão dispersas. Amém, meus irmãos? 1 Pedro, ele destina a sua carta aos estrangeiros
no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, certo? Nós podemos ver isso aqui. Segundo a Pedro, ele destina aos que têm fé, certo? A todos aqueles que têm fé em Deus. Segundo a João, a igreja. Terceiro João, a Gaio, certo? Quem era Gaio? Gaio era um bispo ali na igreja de Éfeso, certo? Então, terceiro João, ele destina ao irmão Gaio, né, que era bispo ali na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Judas destina sua carta a toda a igreja, a cristãos. E qual era o propósito, como já falei aqui, dessas lições, eu falei no início, né? Que o Evangelho, os 4 Evangelhos apresentam Jesus, Atos dos Apóstolos mostra o nascimento da igreja e as epístolas gerais e paulinas, elas mostram agora as doutrinas cristãs, certo? Para que nós possamos ter uma vida baseada no cristianismo, naquilo que Jesus queria ensinar, certo? Então era reforçar a fé em Cristo, rejeitar os falsos ensinos, certo? Rejeitar os falsos ensinos e serem consolados nas lutas e provações. Quem é que não passa por luta, né? Quem é que não passa por provações? Então esse é o propósito aqui das epístolas paulinas e das epístolas gerais. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, agora eu queria falar sobre aqui, nós vemos aqui que as epístolas, muitas epístolas, eram destinadas a pastores, como no caso de 1 e 2 Timóteo e Tito, destinadas a igrejas, certo? Então nós vemos aqui a indivíduos, então nós vemos aqui onde ficava cada igreja. Por exemplo, nós vemos aqui que 1 Pedro, ele destina sua carta aos estrangeiros no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nós vemos aqui que a Capadócia ficava na Turquia, certo? Era uma cidade ali que ficava na atual Turquia. E a Bitínia era uma cidade que ficava ali nas margens do Mar Negro, também na atual Turquia, certo? Então na Ásia era o continente asiático, certo? Ali na parte da Ásia. E onde ficava a igreja de Coríntio? Nós vemos aqui que inúmeros irmãos aqui, nós vemos aqui até na segunda parte, que direciona os 1 Coríntios, a igreja que está em Coríntio. A igreja de Coríntio, certo? A igreja de Coríntio ficava na atual Grécia, certo? Aí, que igreja? Onde ficava a igreja de Acaia? A igreja de Acaia ficava também na Grécia. E onde ficava a igreja da Galácia? A igreja da Galácia ficava na atual Turquia. A igreja de Éfeso ficava na atual Turquia, certo? A igreja de Filipos, na cidade de Filipos. Aos filipenses que habitam ali na cidade de Filipos, ficava na região da Macedônia, na atual Grécia, certo? E onde ficava a carta aos Colossenses? Foi destinada aos irmãos em Colossos. Onde ficava a cidade de Colossos? A cidade de Colossos ficava na atual Turquia, certo? Os 1 e 2 Tessalonicenses foi destinado aos irmãos na cidade de Tessalônica. E onde ficava a igreja de Tessalônica? A igreja de Tessalônica ficava na Macedônia, na atual Turquia, certo? E Filemon, nós vemos aqui que Filemon, que era uma igreja que foi destinada ao irmão Filemon, nós vemos aqui a Filemon, a irmã Áfia, ao irmão Arquipo, então, que era uma igreja que ficava na casa dos irmãos. Então Filemon, certo, morava ali na cidade de Colossos, certo? E Colossos nós vemos aqui que era onde é a atual Turquia. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que é uma demonstração de que o evangelho estava se expandindo, tinha saído das paredes de Jerusalém e estava se espalhando por todo o mundo. Então nós vemos aqui que as igrejas foram plantadas pela graça de Deus, as igrejas cresciam em quantidade e em qualidade, certo? E em todas essas cidades tinha homens e mulheres tementes a Deus. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo, eu achei essa lição muito boa, espero que também vocês possam ter aprendido em nome de Jesus e até a próxima lição. Paz do Senhor.